Se a paz do Senhor, quem vos fala, pastor Donizete Pereira, nós somos da Assembleia de Deus no Ministério Três Lagoas e estamos aqui na cidade de Água Clara, Mato Grosso do Sul. E o Ministério Três Lagoas, nós estamos em comemoração ao nosso ano do jubileu, 25º aniversário, jubileu de prata, e parabéns a todo o Ministério. Estamos também comentando a Escola Bíblica Dominical, e agradeço também ao pastor Ezequiel Soares, que foi o pastor que, dirigido pelo Espírito Santo, elaborou esse primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos naquele tema Batalha Espiritual. E hoje nós vamos estar comentando aqui a lição 7 da revista, Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitude. Então esse é o tema que nós vamos comentar aqui da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo está inserido no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 16. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, que mostra aquela tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado, batizado e depois tentado. O ponto central da revista é: ainda que sejamos tentados, em Jesus somos vitoriosos. Olha que interessante isso. Ainda que sejamos tentados, em Jesus somos vitoriosos. E aqui na introdução tem um paralelo, de 40 anos que Israel ali passou no deserto, um teste de Israel ali no deserto, 40 anos, e nós observamos que Israel não passou no teste de 40 anos no deserto. Pelo contrário, Jesus passou 40 dias ali no deserto e Jesus foi vencedor. Por que Jesus foi vencedor? Jesus não cedeu, ele não cedeu, ficou firme, aí resistiu o diabo e posteriormente o diabo ali fugiu de Jesus. O primeiro tópico da revista é a tentação, e ele está seguido com 3 subtópicos da revista. A tentação. Vamos analisar o sentido desta palavra. Nós temos que analisar aqui o sentido da palavra tentação. Então, no campo secular e no religioso, nós vamos analisar no campo secular e no religioso, E a provocação, a provocação de Revedim. Então aqui o pastor, ele leva-nos lá em Êxodo, capítulo 17, na realidade o versículo 2 e 3, o substantivo tentação, preste atenção, significa teste, provação, indigação. Então esse é o substantivo da palavra tentação. Então nós vemos aqui que eles contentaram contra Moisés. Isso quer dizer, saíram do Egito, mal começou a andar e já eles perceberam ali que não havia água. Aí começaram já a contentar contra Moisés, porque que tinha tirado do Egito, Mal começou a jornada e já teve a murmuração. Aí Deus não se alegrou na realidade com isso. Então foi um tipo de tentação, E ele vai dizer aqui o vocábulo massa, é um vocábulo hebraico, essa palavra hebraico que significa tentação. Já na Septuaginta, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, esta palavra massa, ela vem por significado de pairasmos, que significa tentação. Vamos analisar. Massa no hebraico é tentação, e também a palavra pairasmos, no grego, significa tentação também. Entendido até aqui? O segundo subtópico do tópico primeiro, a experiência de Massa e Meribá.
é aonde ali aconteceu o milagre, aconteceu a contenda também. Ninguém, preste atenção com isso, deve testar a Deus. O nosso dever, preste atenção, é obedecê-lo. Então ali ele já estava provando, testando, indo contra Moisés. E lá a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 16: não tentamos o Senhor, o nosso Deus. Testar a Deus, preste atenção, é duvidar da sua autoridade, descreve uma descrença nele. Isso é testar a Deus. Você talvez está duvidando de Deus, e eu tenho algo para te dizer: Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Nada que se move, nada cai se não for por autorização de Deus. Um exemplo: uma folha não cai de um pé de árvore se Deus não autorizar. Então não vamos duvidar do que Deus pode fazer. E talvez você que está me ouvindo, talvez você está até duvidando de algo. Então nessa aula isso aí vai cair por terra e Deus vai entrar com uma providência. Não duvide, Deus pode e faz todas as coisas. Terceiro subtópico do tópico 1, a tentação. O terceiro subtópico, ele nos diz, como um teste. Então, o que é como um teste, pastor? Como uma prova. Isso que ele quer dizer. Isso é comum lá no Antigo Testamento. Um exemplo: Gênesis capítulo 2, versículo 1, tentou Deus a Abraão. Então ali Deus vai tentar a Abraão e vai pedir Isaque. Essa finalidade de Deus era do que? Revelar, desenvolver o nosso caráter. Qual a finalidade, na realidade, de uma tentação? Assim, de Deus nos provar, como aqui no caso de Abraão, é testar a nossa fidelidade. Êxodo capítulo 20 e o versículo 20: e disse Moisés: não temais, que Deus veio para provar-vos com a fidelidade de não pecar. Então Deus nos prova com a fidelidade de nós não pecar, de nós aproximarmos dele. Preste atenção nisso. Essa é uma da fidelidade, uma das conclusões que temos de Deus nos provar. Ele quer saber da nossa fidelidade. Mostra que a tentação é um período de teste para novas vidas. Então Deus vai te provar agora. Passou de ano? Passei. Então espera que Ele vai colocar você num patamar maior, para que depois Ele te provar de novo. E cada vez a minha e a sua vida, ela é gradualmente sendo regada pelas provações. Cada provação é a aproximação de Deus para nossas vidas. Receba essa palavra no nome de Jesus. Olha o tópico 2 da revista, a tentação de Jesus. Tópico 2, a tentação de Jesus. Lá em 1 João 3,8, olha o que diz a palavra: Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por que Jesus veio? Para desfazer a obra do diabo. E o tópico 2, o subtópico primeiro, é levado ao deserto. Jesus acaba de ser batizado pelo seu primo João Batista, e a Bíblia narra que o Espírito levou o Senhor para o deserto. O que isso já nos ensina? Deserto faz parte da nossa vida, e tudo começa no deserto. É experiência minha para você, eu prefiro o deserto. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. Por isso que Deus, quando através de Moisés, tira o povo lá do Egito e já leva para o deserto. Jesus, antes de começar o seu ministério, o Espírito Santo encheu ele e levou ele para primeiro
Jesus era dependente do Pai e dirigido pelo Espírito Santo, porque em muitas situações aqui, dessa de Jesus, ele está homem, ele está como homem, e talvez o diabo pensando a fragilidade que ele tinha, mas nós vamos aprender muita coisa aqui, nessas palavras aqui, segura aí, muitas coisas nós vamos aprender com essa tentação de Jesus. Foi e é no deserto que os grandes homens de Deus se prepararam. Deixa eu repetir isso aqui. Foi e é no deserto que os grandes homens de Deus e mulheres se prepararam, né? O termo deserto é determinar um lugar, é um lugar exato, tá? Agora, e hoje há vários tipos de deserto em nossas vidas, tá? Não é você ir ficar no deserto, e talvez, eu estou falando até com pessoas aqui, alunos, professores, que você próprio está no deserto, mas segura aí, tá? O milagre vai chegar, segura, só segura, tá? O subtópico 2 e o tópico 2 sobre o jejum de Jesus, tá? Jejuar significa o que, pastor? Abster-se de alimento. Existem mais dois personagens, tá, bíblicos que praticaram, né, esse jejum prolongado. Quem foi? Mateus 34, 28, Êxodo 34, 28, que foi Moisés, e 1 Reis 19, 8, que foi Elias, tá? Esses dois homens, tá? E a gente observa ali que a situação deles, né? Ambos fizeram esse jejum, né, prolongado, tá? Naquele tempo, tá, irmãos? Naquele tempo, tá? Hoje tem que se tomar muito cuidado, né, com o jejum, tem que se preparar, né? Tem que analisar tudo isso aí. Se eu já te avisar, o jejum judeu, para um judeu, o jejum, né, um jejum normal judeu, é das 6 horas da manhã às 18 horas, tá? Alguns, né, crentes, nos tempos de hoje, a igreja, tem muitos que começam a jejuar, na realidade, meia-noite ao meio-dia. Pastor, pode? Pode, né? Outro tipo de jejum, talvez você pode abster-se, um exemplo, faz um propósito com Deus de tempo em tempo, um exemplo, não comer carne, é um jejum? Se você realmente gosta de carne e você fica um tempo sem comer, apresenta para Deus, Deus recebe esse jejum também, tá bom? Vamos lá agora para o subtópico 3, do tópico 2, como a tentação aconteceu. Essa tentação foi literal, preste atenção, não foi uma tentação simbólica. Tem muitas pessoas que pensam que essa tentação aí, alguns teólogos, né? Não, a tentação foi simbólica. Não foi simbólica, não. Essa tentação, ela foi literal, tá? Lá em Mateus capítulo 4, versículo 3, a parte A, e chegando-se a ele, né, o tentador disse, presta atenção, o diabo chegou-se a ele e disse, então isso aqui não é simbólico, né? Isso aqui não tem nada a ver, é literal, o diabo chegou e se apresentou para Jesus. Jesus, posteriormente, e como que essa história está escrita assim na Bíblia, sendo que foi Jesus e o diabo, e aí vai aparecer os anjos, né? Essa história está registrada nos evangelhos, porque posteriormente, Jesus ali já estava com seus discípulos, e em umas dos diálogos com os discípulos, um exemplo falando do batismo dele e tal, Jesus menciona essa passagem para os seus discípulos, e agora está escrito na Bíblia Sagrada, tá? O tópico 3, a tríplice tentação, tópico 3, tá? Lucas 22, 28 e Hebreus 4,15 diz que em tudo foi tentado. Jesus, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não pecou, né? Adão mal começou, já caiu,
Mas Jesus, ele foi tentado em todas as áreas, mas ele ali firme, né, com aquele propósito, ele não pecou, tá? Foi tentado, mas não pecou, tá? O tópico 3, subtópico 1 do tópico 3, a primeira das 3 últimas tentações, né? Depois do batismo de Jesus, nós estamos comentando sobre isso. Olha que Jesus foi batizado, aí aparece ali a pomba, símbolo do Espírito Santo, e nós vemos lá em Mateus 3:17, aquela voz que diz desse jeito: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então, obviamente, o diabo já estava ali de olho em Jesus, foi uma confirmação: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. O objetivo do diabo era excitar Jesus a usar seus poderes em benefício próprio. Esse é o objetivo do diabo. Ele, ao Jesus usar seus poderes em benefício próprio. Agora, Mateus capítulo 4, versículo 3, olha: se tu és o filho de Deus, o diabo falando ali, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha, olha, irmãos, olha, presta atenção aqui, professores, vocês estão me ouvindo. O diabo, isso é uma conjectura nossa aqui, ele se apresentou para Jesus no primeiro dia de jejum, no quarto, no quinto, no 15º, né? Provavelmente a hora que Jesus estava bem debilitado fisicamente, foi na hora que Jesus apresentou. A Bíblia não diz, mas eu vou colocar um número, quem sabe foi no 38º, 39º dia de jejum ali no deserto, foi que essas coisas aconteceu. Por quê? Talvez Jesus falou: agora ele está fraco, porque o diabo, quer dizer, o diabo olhou para Jesus, talvez pensou, né? Ele está fraco, agora eu pego ele. Mas ele esqueceu que a Bíblia diz, depois posteriormente Paulo vai escrever isso: quando eu penso que eu estou fraco no corpo, aí nós estamos fortes na parte do Espírito. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aí ele olha, ele tem dúvida também, se tu és, ele não tinha realmente a certeza, ele aproximou de Jesus com uma dúvida. Mateus capítulo 4, versículo 4, a resposta foi na palavra. Por isso que, olha, ame a escola bíblica dominical, ame a escola bíblica dominical. Jesus, todas as respostas de Jesus foi dentro da Bíblia. Tem outra coisa, hein? O diabo conhece a Bíblia, tá? Ele só não obedece, tá? Jesus vai responder dentro da Bíblia. Deuteronômios capítulo 4, versículo 3, Jesus já dá a primeira nele: nem só de pão viverá o homem, né, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tá? A semelhança de Eva, o pecado consistia em satisfazer o apetite físico. Lembra lá de Eva? Aquele fruto era para satisfazer o apetite físico de Eva e posteriormente de Adão. Aqui não iria ser diferente. O diabo apresenta para Jesus satisfazer, né, o apetite físico de Jesus, mas Jesus já dá uma chicotada nele na palavra. Eu vou dizer algo para você: aprenda a palavra, vive a palavra e fica na palavra. O subtópico 2, tópico 3, a segunda tentação, Mateus capítulo 4, versículo 5. O diabo transportou e colocou sobre o penáculo do templo. Olha o que o diabo fez, né? Versículos 5 e 6. Ele pega Jesus, transporta Jesus e coloca em cima do cenáculo do templo. Olha que coisa! E nesta tentação, a proposta de Satanás era para que Jesus testar Deus. Ele leva Jesus, o propósito de Satanás era para Jesus testar Deus, e algo que as escrituras proíbem. Êxodo capítulo 17, versículo 2 ao 7, né? Ali foi proibido, lá naquela contenda, né? É proibido tentar a Deus, e o diabo queria, o desejo dele era que Jesus fizesse isso.
Satanás, olha, irmãos, Satanás cita, a hora que leva Jesus lá em cima, cita o Salmo 91, escrito por Moisés, e o verso 11. Satanás conhece a Bíblia, tá? Muitas seitas, que hoje são seitas, eles conhecem a Bíblia, talvez até mais do que nós, mas eles não obedecem. É isso que é a diferença. Nós temos a incumbência de viver e de pregar, de ministrar a palavra do Senhor. O diabo cita o Salmo 91, 11: aos seus anjos dará ordem, pula, se precipite daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te pelas mãos. Então o diabo leva Jesus em cima do penáculo, pede para Jesus pular e cita o Salmo 91, 11. Cuidado você, hein? Não conhece aí, cresce no entendimento e no conhecimento da palavra de Deus. Cria raiz, tá? Para você não ser enganado com muitas heresias que está rondando por aí, tá? Não é sobre isso, mas está rondando por aí. Subtópico 3, do tópico 3, a terceira tentação, é o versículo 8, Mateus 8. Olha, o diabo não se contentou com isso. Ele transportou Jesus ao monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, tá? Isso acontece no versículo de Mateus 4, versículo 8 e 9. E olha o que o diabo fala para Jesus: a ti eu te darei, né? Se prostrados, se você, Jesus, prostrar, me adorar, todas essas coisas que eu estou te mostrando aí, eu te darei todos os reinos, toda a glória que tem no mundo foi apresentado para Jesus. A concessão era pequena, diz um grande evangelista. Olha, a concessão era pequena, mas a oferta era grande. Se fosse no dia de hoje, hein? Fica difícil, hein? Se fosse no dia de hoje, essa oferta, concessão pequena, olha para você ver: vem, prostra, me adorem, vou te dar tudo isso aí. A oferta era grande. Quando a oferta é grande, irmãos, desconfia. Presta atenção aqui, teria Satanás, presta atenção, controle no mundo, ou do mundo, quando ele apresenta essas coisas para Jesus? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século, está falando que ele é o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 2: ele é o príncipe da potestade do ar. O diabo, ele também é o príncipe da potestade do ar. 1 João capítulo 5 e o versículo 19, somos, ó que João vai dizer: somos de Deus, mas todo mundo está no maligno. Olha que situação, hein? Por isso que Jesus veio aqui, para nos levar daqui. Eu quero te dizer algo aqui, alunos, professores que estão me ouvindo: nós somos ainda peregrinos e forasteiros. Não colocamos estaca aqui na terra, estamos de passagem. Cuidado, hein? Cuidado você que está se estacando muito aqui na terra. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Tudo está no maligno. Vamos agora para subtópico 4 da revista, o subtópico 4, e nós vamos já analisar, isso aqui, e já estamos encerrando. Subtópico 4 do tópico 3, a resposta de Jesus. Preste atenção, a resposta de Jesus. O ataque foi nas áreas mais sensíveis do ser humano. Pastor, quais são as áreas mais sensíveis do ser humano? 1 João 2,16 vai dizer isso. O que diz lá? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, tá? Na carne foi testado, nos olhos foi testado, e na soberba da vida. Essas 3 áreas
Jesus foi testado, foi provado. E essas 3 áreas que está derrubando muitas pessoas. Essas 3 áreas. Não existe outra área? Não, essas 3 áreas que está derrubando muitas pessoas nos tempos em que estamos vivendo. Depois, a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 4, versículo 11: então o diabo o deixou, não resistiu à palavra. O diabo tentou com a palavra. Jesus não fez ali, não invocou nenhum poder sobrenatural. Jesus aniquilou o diabo na palavra. Tem muitas seitas, muitas coisas erradas no tempo de hoje. Por isso que você, nós temos que estar firmado, irmãos, irmãs, você que está me ouvindo, na palavra. Muitos estão deixando a palavra, acreditando em muitas coisas, mas esquecendo da palavra. Foi na palavra que o diabo falou: eu não posso com esse homem não. O homem vive. Outra coisa, deixa eu deixar registrado aqui, ele vive na palavra. Olha aqui, ele foi vencido pelo poder da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. 1 João, estamos encerrando, 2:1. Jesus venceu. Esse Jesus venceu, eu e você, nós somos mais do que vencedores, e nós temos um advogado que já venceu por nós. Por isso permaneça, fica firme, que Jesus já venceu o diabo, o maligno. Se ele venceu, nós ficamos subordinados a Jesus, e ele é o nosso advogado perante ao Pai. Tudo que o diabo ofereceu para Jesus, ele vai oferecer para o anticristo. Eu vou finalizar aqui, não está na revista, para a gente incrementar isso aqui. Tudo que o diabo ofereceu para Jesus, presta atenção aqui, ele vai oferecer para o anticristo. Jesus venceu, mas o anticristo vai pegar todas essas coisas. Estamos prestes, ao anticristo. Um novo sistema mundial já está sendo introduzido, de pouquinho em alguns lugares, mas em breve o diabo vai chegar para o anticristo, vai oferecer essas coisas, e o anticristo, a gente sabe, é óbvio, ele vai pegar. Concluindo, diante dos fatos, aprendemos a não subestimar a força de Satanás. Cuidado, hein? Não subestimamos a força de Satanás. Adão não passou no teste, mas Jesus foi aprovado. Por isso somos mais do que vencedores. Deus abençoe a sua vida, tá? Você aí, nos ajude para ser divulgado essa lição. Se você gostou, dá um like aqui, aquele paz do Senhor, para que mais pessoas sejam abençoadas também. Eu agradeço a atenção de todos. Fica na paz do Senhor. Até o próximo comentário. Até mais. Tchau.